Olá, mulheres que estão sonhando com a posição executiva e que hoje já ocupam aí posições de liderança na sua empresa e estão aborrecidas. Vocês estão aborrecidas porque já pediram para o seu chefe que precisava aumentar quadro, que a equipe está reclamando muito, que você já está cansada, que você também está muito sobrecarregada e que o chefe simplesmente diz não a todas as suas tentativas aí de conseguir esse aumento de quadro. Então você acha, por exemplo, que o seu chefe não te escuta, que ele não sente a dificuldade do dia a dia, porque você é que está tocando o dia a dia, ele está lá protegido, né, pela posição que ele ocupa lá na diretoria, ele está protegido, enquanto você tem que lidar aí com essas questões, com essa necessidade de aumento de quadro tão claro para você e para a sua equipe. Já criou muitos desgastes no dia a dia aí, porque as pessoas reclamam muito e você muitas vezes não tem como atender mesmo e não sabe mais como dizer isso, como colocar isso para o seu chefe, que você já tentou diversos argumentos, já tentou mostrar que não é o que você acha, mas é o que a equipe acha, que tem realmente um volume de trabalho muito grande, que as demandas são muito grandes, que tem muita aí complexidade no que é pedido, e isso demanda realmente, você precisa de mais braço para dar conta dos desafios, para assumir os novos desafios que ele entende aí para a área. Aliás, você nem entende por que ele ainda tenta te passar mais desafios se você já sinalizou que não tem braço, que não tem equipe aí para tocar tantos projetos, tantas iniciativas. Será que você realmente já fez o dever de casa todo e está usando os melhores argumentos para conseguir o aumento de quadro que você precisa? Eu vou além. Será que você realmente precisa de um aumento de quadro? Pois é. Essa é uma pergunta que não quer calar, principalmente porque as empresas têm sempre de cima, né, uma demanda para reduzir quadro, né? Por quê? Porque gente custa muito, né? O custo das pessoas na organização é realmente um custo muito impactante. É um dos custos, dos maiores custos. Existem organizações que o custo, né, de pessoas é cerca de 60% da receita, são as pessoas. Já em outras, esse montante é menor, mas mesmo assim é muito significativo. É sempre muito significativo a parcela aí dos colaboradores, né, da folha na receita. Então, como é que a gente realmente constrói uma argumentação profissional mostrando que a gente precisa e que a gente deve, que a empresa deve fazer esse investimento em aumento de quadro, o que isso pode representar aí de ganho para a empresa? Eu sempre, quando estava diante dessas demandas aí de aumento de quadro, precisa aumentar, preciso de braço, sempre me vinha um texto que eu li logo que eu assumi a primeira posição de liderança na minha vida, e eu li um texto muito interessante de um autor americano. Pena que eu perdi o texto e obviamente, como eu tenho as dificuldades de guardar nomes, eu não guardei o nome do autor, mas era um texto publicado na Harvard Business Review na década de 80. E o texto, ele concluía o seguinte: sobre aumento de quadro, só faça aumento de quadro
quando os colaboradores que estão demandando esse aumento de quadro, ou o colaborador que estiver demandando esse aumento de quadro, estiver disposto a dividir a mesa dele com esse novo colaborador. É muito radical, né? Mas tem muito significado esse posicionamento desse autor. O que ele quis dizer é que a gente só deve realmente ouvir os colaboradores com relação ao aumento de quadro quando eles estiverem dispostos a perder alguma coisa em termos aí de conforto, em termos de status, em relação a esse novo profissional que vai entrar. Realmente, quando isso significar um ganho para ele, quando o que ele está perdendo for menor do que o ganho que ele está percebendo com essa entrada desse novo colaborador. Aí sim deve-se investir no aumento de quadro, e somente nessas situações. Então a nossa reflexão é: a gente só tem a necessidade de um novo colaborador quando as pessoas estão dispostas a fazer o sacrifício da parte delas. Porque a empresa vai fazer o sacrifício com relação aí ao investimento que ela vai ter que fazer nesse novo colaborador. E as pessoas, né? As pessoas estão dispostas a trabalhar mais apertadinho, mais juntinho, a perder aí, muitas vezes, um ambiente de trabalho mais relaxado, mais bonito, mas tendo um ambiente de trabalho mais com menos conforto, para que tenha esse novo colaborador que vai contribuir realmente para a equipe. Então, eu sempre tinha isso em mente quando as pessoas me vinham com essa indagação. Uma vez eu até perguntei para o colaborador: quem é que vai dividir a mesa com ele? E quando os colaboradores já diziam: não, a gente vai apertar aqui, a gente vai dar um jeito, a gente vai encaixar, a gente já mediu e viu que dá direitinho para ele entrar. A gente consegue aí a cadeira, põe aqui e vai dar todo mundo para trabalhar. E tá todo mundo feliz porque vai ter um novo... Aí, realmente, é para começar a pensar nesse aumento de quadro, que realmente esse aumento de quadro é necessário. Mas vamos para outras lições que a gente tem que estar realizando antes de poder realmente chegar aí para a liderança, mostrando que a gente precisa desse aumento de quadro. É óbvio, né, que em algumas áreas o aumento de quadro ele tem uma argumentação mais racional, mais técnica racional. Áreas de produção. Em áreas de produção, se a gente está aumentando, por exemplo, mais um turno, é óbvio que vai ter que aumentar o quadro desse novo turno. Porque não adianta tirar as pessoas de um turno para botar num outro turno, porque os problemas vão continuar. A gente vai tornar um turno que estava funcionando bem num turno que não vai funcionar tão bem para que o outro comece a funcionar. Então, não faz nenhum sentido. E é um quantitativo medido. Então, a empresa constantemente faz lá as medidas, tem as medidas do ponto ótimo de produção e sabe quantos colaboradores são necessários para um determinado volume aí de produção. Para a empresa também é fácil, porque o aumento de receita vai justificar ali o aumento dessa contratação. Então, na área industrial, isso é muito tangível, né? Então, sempre que é tangível, a decisão é mais fácil. Na área de serviços, isso fica realmente mais complicado, porque muitas vezes a gente não consegue ter uma medida muito concreta com relação ao aumento do volume de clientes, por exemplo, o impacto nas áreas como um todo. Existem áreas que são as áreas diretas de atendimento ao cliente, que também conseguem ter medidas aí mais específicas, mais técnicas
e que vão aí mostrar que pelo volume de clientes há necessidade, até porque os indicadores de desempenho, a satisfação do cliente, obviamente, se houve um aumento muito grande de cliente e a área de atendimento continua com o mesmo volume de colaboradores, provavelmente a gente vai estar tendo aí alguns gargalos e a qualidade da prestação de serviço vai cair, e com isso, obviamente, isso é um grande motivador para que a empresa repense aí e faça o aumento de quadro. Mas, como eu disse, na maior parte das áreas, um aumento aí do volume de atendimento, um aumento do volume de clientes, não especificamente, não logicamente levaria à necessidade de um aumento de quadro na área. Se essa é o seu caso, né, se você trabalha, por exemplo, numa área de gestão de pessoas, numa área financeira, numa área de atendimento a outras áreas internas, numa área de controle, uma área de contabilidade. Na área de contabilidade nem tanto, porque o volume de documentos que são processados pela área pode aí ter uma medida de qualidade e justificar um aumento de quadro. Então, todas as áreas que o impacto não é direto, essas áreas a gente tem que repensar a questão do quadro. É muito importante da gente aí reunir a argumentação, e eu vou te ajudar agora a ter uma argumentação bastante técnica para poder negociar aí com a sua liderança e para você mesmo perceber se é necessário ou não o aumento de quadro. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que avaliar quando os seus colaboradores estão reclamando que precisa de mais gente, precisa de braço, são os seus processos, os processos internos. Muitas vezes os processos eles têm aí oportunidades grandes de melhoria que estão ocultas, que a gente não sabe, que a gente não consegue identificar. E porque os processos não estão bons, não estão funcionando da melhor forma, há uma sobrecarga no trabalho e uma percepção pelos colaboradores de que precisa de mais gente, quando na verdade precisa da melhoria do processo para que o fluxo flua melhor e com isso as pessoas tenham menos perda de produtividade. Então, melhoria no processo é muito importante para a produtividade e pode criar uma justificativa da não necessidade de uma nova contratação. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Eu trabalhava numa área de atendimento e obviamente quando a gente está na ponta, muitas vezes a gente tem aí diversas linhas, né, de processos de comunicação com outras áreas da empresa, áreas de operação, área financeira, por exemplo, e sempre, né, há uma dependência aí de uma autorização para que os processos sejam finalizados, né, de atendimento ao cliente. No caso era isso, era um processo de atendimento ao cliente, a gente tinha que levar para uma área de controle para que eles fizessem a parte deles no processo, porque processo é isso. Eu tenho um input, no caso o atendimento é o input do cliente, a gente fazia os procedimentos, né, dentro do sistema e aquela informação ia para uma área de controle que tinha que também fazer os seus procedimentos, criar aí a resposta, um output para a gente, para que a gente pudesse dar fim aí à necessidade do cliente, pudesse atender a necessidade do cliente. No nosso caso, muitas vezes a gente tinha diversos problemas, né? Um dos problemas é que o processo subia aí para uma autorização e dependendo do horário, a pessoa que podia dar essa autorização não estava presente, tinha ido almoçar ou tinha ido fazer uma outra
tarefa e aquilo ficava pendente, mas o cliente estava parado ali aguardando a finalização do processo. Isso é muito ruim, não é? Porque a gente estava aberto para o cliente, mas a área meio não estava aberto para o nosso processo aqui de atendimento ao cliente. Então, muitos ficou se avaliando sobre essa necessidade, a necessidade da outra área, então, ter outros colaboradores que fizessem o processo, que não era possível, parará, parará, e foi assim uma grande discussão, diversas reuniões que se fazia, as pessoas reclamavam que não era bom, que não era ok, e o gerente, então, da área foi investigar, foi conversar e descobrir o que acontecia, né? Por que na área aquela atribuição não era feita por outros colaboradores, era só para aquela pessoa. E ele descobriu que a tal da atribuição na outra área era feita por um colaborador bastante operacional, né? Então, qual era a justificativa de não ter outras pessoas que pudessem fazer, já que era uma tarefa simples, bastante simples, né? E aí se descobriu que era uma tarefa bastante simples e que há muito tempo era feita, mas que dentro da área de controle eles tinham colocado um profissional mais operacional porque eles já tinham desenvolvido dentro do sistema outros mecanismos que garantiam que os controles estavam sendo respeitados, né, os processos aí de controle, de segurança, então que aquilo era uma tarefa meramente operacional e aquela com a qual, sem a qual tudo fica tal e qual, mas que ainda era feito porque aqui sempre foi feito assim. Já aconteceu com vocês, aqui sempre foi feito assim, então a gente tem que continuar fazendo dessa forma, porque se a gente mudar pode dar uma percepção de que a gente não está dando atenção para uma coisa que é tão relevante, que era tão relevante no passado, mas que agora, uau, isso acontece muito. E esse é um processo muito delicado de mudança. Porque muitas vezes, né, a liderança da área, principalmente a diretoria, não faz nenhuma ideia que a metodologia do trabalho mudou internamente, melhoraram aí as medidas de controle através do sistema, mas foram mantidas algumas tarefas inócuas, que não geravam aí nenhum valor, que não agregavam mais valor ao processo. Pelo contrário, estavam tornando o processo lento, um processo mais desgastante, sem nenhuma representatividade. Então, a grande conquista aí é uma boa negociação e uma comunicação muito azeitada, né? Uma comunicação que nunca pode passar por uma acusação, né? Pô, como é que vocês não viram? Mudaram tudo aí dentro e mantiveram isso aí por medo? Não tem mais nenhum cabimento fazer, né? Não é a forma da gente conseguir que o outro faça a mudança mais rapidamente possível, porque não deixa de ser um erro, né? Um erro e é muito ruim para qualquer um ter que receber que está errado e, obviamente, fazer a mudança. A forma correta é dizer, levar para a liderança a questão como um todo, e já amarrado com a gerência média, né? Porque muitas vezes as mudanças de processo na organização só são aprovadas no nível de diretoria. Então a gerência média tem que ser envolvida para que ela chegue para o diretor também e diga, não, eu estou ok com essa mudança.
Porque senão vai, de novo, vou conversar então com o gerente, depois, e nunca vai ser prioridade para o diretor conversar com o gerente daquele assunto, e aí, então, a boa forma é conversar com o gerente, entender por quê, né? Conversar na boa, na paz, por que que estava acontecendo daquela forma, muitas vezes sempre foi feito assim, quando o gerente é novo na área ou não é novo na área, mas ele recebeu já funcionando daquela forma e já tinha pessoas, já estava tudo resolvido, ele foi atacar outros problemas mais palpitantes para a área e aí aquilo ficou ali paradinho, porque também não era uma coisa interna que causava e ninguém nunca tinha reclamado, ninguém nunca tinha falado nada, então quando ele recebeu a informação, ele, opa, então realmente isso aí, vamos mudar, vamos conversar com o diretor, e aí vai numa boa, identificamos, algumas vezes o próprio gerente vai conversar para pedir, outras vezes ele precisa aí de apoio, não se sente muito confortável de levar, então vai junto o outro gerente ou o diretor da outra área para costurar aí a mudança. É exatamente isso, é uma colcha, né, os processos dentro da empresa, você vai juntando aí os processos, o processo de uma área pode impactar o processo de outra área, então tem que costurar bem a colcha para não dar problema e para não criar um conflito desnecessário. Pelo contrário, para agilizar o processo e melhorar o serviço ao cliente, foi isso que a gente conseguiu. A gente realmente conseguiu o apoio da área para a mudança, a área ficou super feliz de poder liberar o colaborador, de não ter mais aquele desgaste, porque também no dia a dia tinha desgaste, que aí o colaborador operacional ligava, aí ficava, não é possível, gente, vamos, resolve aí, será que ninguém pode entrar, pelo amor de Deus, autoriza, então era um processo que sempre tinha desgaste para outra área também, porque a outra área ficava chateada de muitas vezes não poder atender, de não resolver o problema. Então, processos sempre podem ser melhorados, ponto. Tenha isso em mente. Será que não existe aí um processo que possa ser simplificado? Que ao invés das pessoas ficarem aí esperando, entrarem numa fila aí para resolver um problema, será que precisa? Será que esse procedimento ainda é necessário? Será que o processo não pode ser melhorado, por exemplo, com a introdução de um novo equipamento? Também tivemos internamente uma situação que a gente tinha um equipamento mais antigo, muito grande, com 1001 facilidades e recursos, então, por ser um equipamento muito caro, ele era centralizado, né? Então, naquela unidade ali se usava aquele equipamento e eram umas 8 pessoas usando o equipamento para resoluções aí de diversos problemas que demandavam o uso do que aquele equipamento fazia, do produto daquele equipamento. E aí se descobriu que pela evolução tecnológica existia um equipamento pequenininho que podia ser acoplado ao computador dessas pessoas e ao invés deles perderem tempo numa fila para usar o equipamento grande, eles já poderiam imediatamente estar usando esse equipamento pequenininho, obviamente, extremamente mais barato do que aquele equipamento muito grande, óbvio, com muito menos recursos, mas com o recurso que era necessário, ou seja, aquele equipamento muito grande tinha outros recursos que nunca eram utilizados. O equipamento pequeno tinha exatamente o recurso necessário, tinha um valor muito acessível, muito fácil, era um investimento muito fácil de ser comportado dentro do orçamento, e aí foi adotado e a gente teve uma melhoria incrível no processo interno, que não existia mais a tal fila, não existia o aborrecimento, porque esse é um outro ponto, porque além da perda do tempo na fila, a gente tem a perda da motivação do colaborador, esse desgaste no dia a dia, muitas vezes algumas
batidas, né? Os dois chegam juntos, quem vai primeiro. Então tem um desgaste que é emocional absolutamente desnecessário. Então, que a gente pode vencer com um equipamento baratinho acoplado ali ao computador individual, foi uma mudança rápida, simples, bom, bonito e barato. Era isso, era bom, bonito e barato, porque também o equipamento grande era feio, não tinha onde ficar, os equipamentos pequenininhos eram acoplados, ficava ótimo. Então, muitas vezes, a mudança no processo que vem aí, com a mudança da metodologia de trabalho, um novo método de trabalho, pode estar levando a um ganho incrível de produtividade para vocês, né, para a equipe como um todo, que não faz mais ter a necessidade de aumento de quadro, né? Até pode conseguir com isso que as pessoas façam um trabalho melhor, fiquem mais satisfeitas com o próprio trabalho, fiquem mais motivadas. Então, muito bom. Primeiro, olhar para o processo, olhar para a metodologia de trabalho também, né? Equipamentos que podem ser mudados, um novo sistema que possa ser introduzido, que faça algumas atividades muito operacionais, e com isso os colaboradores vão ficar aí com atividades maiores, mais interessantes, mais gratificantes, e as atividades mais operacionais vão estar sendo vencidas pelos equipamentos. Então, olhar para o processo, olhar para o método de trabalho, olhar para os equipamentos que se possui, olhar para o sistema de informação, porque muitas vezes o sistema é antigo. E aí, porque é um sistema antigo, desatualizado, você precisa de uma pessoa que tome conta desse sistema. Se você já tem um sistema que funcione muito bem, você resolve a vida das pessoas e não precisa mais daquela pessoa. Não precisa mais ter um indivíduo só para ficar tomando conta de um sistema que não funciona. Então, processos, métodos de trabalho e sistema, atualizações de sistemas. Então, são 3 coisas que a gente tem que ver antes de falar e buscar aí um aumento de quadro. Viu o processo está ok, o processo já foi simplificado, não há nenhuma perspectiva de simplificação do processo agora. Então, o pessoal está reclamando, será que não é um método? Será que a gente não está com um equipamento que está criando aí uns gargalos desnecessários, desgastes desnecessários? Será que o método está ok? Que as pessoas estão treinadas, né? Que é outro ponto. Será que as pessoas estão treinadas para aquele método de trabalho? Ponto importante. Que também é um ponto importante quando a gente vem aqui para o sistema. Será que as pessoas estão usando o sistema adequadamente, usando tudo que o sistema pode, que permite usar? Será que as pessoas não estão criando retrabalho desnecessário, aquela planilhinha extra do controle, do controle, do controle? Então, super importante aqui essa questão de vocês olharem, né, para processos, equipamento, método de trabalho, sistema de informação, atualização do sistema, uso efetivo do sistema pela equipe. E, obviamente, a equipe como um todo. É um outro fator. Primeiro, 3 fatores aqui, que são fatores que eu diria mais técnicos, mas agora vamos falar mais de um fator muito relevante da liderança, né? Que aí é o seu papel principal, olhar para a sua equipe. Será que a sua equipe está preparada para o trabalho? Ela entende como é que o processo funciona, ela entende como o método de trabalho, ela dá sugestões para a melhoria do método de trabalho.
ela sabe usar o sistema de informações, ela foi treinada para usar adequadamente todas as ferramentas que estão disponíveis. As pessoas ficam muito inseguras e aí criam um controle do controle do controle, porque eu já vi isso acontecer. Entrou um sistema novo, um sistema robusto, parrudo, as pessoas tinham medo de usar o sistema, usavam o sistema mais ou menos, e aí criaram umas planilhas para o controle delas, para que ela se sentisse, para checar se o número que estava dando no sistema batia com o número que a tua planilha tinha dito. Ou seja, um retrabalho absolutamente desnecessário, mas que ocupava o tempo, um tempo enorme das pessoas. E ainda criava uma percepção super ruim, porque, pô, a empresa bota um sistema que a gente não consegue usar. Então, treinar a equipe, observar a sua equipe, a forma como a sua equipe está trabalhando é fundamental, porque às vezes está tudo ok, o processo está ok, a metodologia do trabalho é a melhor metodologia que foi pensada para aquele momento, os equipamentos, etc, etc. O sistema foi atualizado a contento, o sistema está funcionando bem, o sistema tem todas as necessidades, atende a todas as necessidades que foram identificadas até aquele momento. Então, será que o problema não está na equipe? A equipe foi treinada adequadamente, as pessoas estão organizadas de uma forma efetiva? E aí volta, hoje eu estava assistindo um filme muito interessante, e aí no filme tinha um momento que um profissional era promovido para um novo desafio e a sua colaboradora, que era uma profissional talentosíssima, incrível, foi promovida para o lugar dele. Mas aí o que aconteceu? Ela foi promovida para o lugar da liderança, estava super preparada, muito experiente, uma mulher incrível, todo mundo respeitava muito, admirava a capacidade dela de fazer as coisas acontecerem, e ela estava indo muito mal. Então, o líder principal, né, que a promoveu para a posição, pediu que ela visse um relatório de uma colaboradora que saiu da organização e que preencheu lá uma avaliação sobre a liderança dela, e foi uma avaliação péssima, que a equipe não era uma equipe, que cada um estava funcionando individualmente, atendia às necessidades individuais, que ela era uma liderança muitas vezes que não aparecia, uma liderança que não é ausente, uma liderança que era percebida como uma liderança ausente, que não estava presente para as questões, os problemas dos colaboradores, ou seja, uma avaliação péssima. E ela ficou meio atordoada, o que eu vou fazer, por quê, né? O que está acontecendo? Eu nunca fui avaliada assim. E uma outra colaboradora muito sênior, trabalhando há muitos anos com ela, conversando, fez analogias com o esporte, mostrou para ela que ela tem uma equipe muito boa, uma equipe de profissionais, ela herdou essa equipe de profissionais do outro líder dela, que era ótimo, que ela respeitava muito, e que nem era assim um líder muito carismático, um líder muito difícil de ser substituído no quesito pessoal, né? Ela era até mais relacional do que ele era mais técnico. Então, essa profissional sênior virou para ela e falou o seguinte: você herdou tudo que ele herdou, falta uma coisa que ele tinha que você não tinha. E ela olhou assim, meu Deus, o que será, né? Aquela cara mesmo de dúvida. E a profissional virou: você não tem você na equipe. Olha que interessante, né? Muitas vezes o problema é a forma como a gente organiza a equipe.
Ou seja, ele, na posição que ela ocupava, tinha uma estrutura que já tinha sido aprovada pela empresa, em que tinha uma vice ali, uma potencial substituta para ele, tanto é que ela foi promovida quando ele saiu. Ele tinha aí uma vice-líder, né, que fazia algumas atividades para ele. Ela se tocou, imediatamente promoveu um profissional da equipe para a posição, para a vaga que existia, né, para essa posição que existia. Ela tinha o mesmo número de colaboradores que o chefe dela, só que não tinha ninguém atendendo aí, cumprindo algumas atividades. Aí o que estava acontecendo? Ela ficava sobrecarregada, muito sobrecarregada, com tarefas que poderiam claramente ser feitas por outro profissional, que foi exatamente o que ela fez. Entregou para ele algumas tarefas que estavam com ela lá nessa mesa dela cheia de trabalho, desorganizada mesmo. Então, será que você já olhou e viu se você de repente fez aí uma reestruturação, mudou a área, perdeu algum colaborador e aí nesse momento de reestruturação perdeu aí um braço direito que te ajudava a resolver algumas questões relevantes e que agora você não tem, aí você está sobrecarregado, e como você está sobrecarregado, você não está conseguindo liderar a equipe a contenda e a equipe está se achando sobrecarregada e vive pedindo mais um braço? Pois é. Moral da história aqui. A gente tem muito trabalho antes de pedir um aumento de quadro para o nosso líder. E quando a gente faz esse dever de casa, de olhar cada ponto que eu falei, né? Olhar para os processos, olhar para o método de trabalho, olhar para o sistema que é usado, olhar para a equipe e olhar para a gente mesmo, a estrutura, a forma como a gente está liderando. Quando a gente olha tudo isso e apresenta toda essa argumentação para a nossa liderança, mesmo que a gente não consiga o tal do aumento de quadro, porque depende da situação da empresa, do orçamento, N questões aí, no mínimo a gente vai causar uma excelente percepção na nossa liderança de que a gente não faz parte do problema, a gente faz parte da solução, que a gente sabe do que a gente está falando e o que a gente precisa para fazer as coisas acontecerem nas nossas áreas. Não é legal isso? Te fez refletir sobre essa questão de ficar pedindo toda hora e o chefe dizendo não? Será que se você fizer todo esse dever de casa, ele ainda vai conseguir te dizer não? Ou será que você realmente está precisando de um aumento de quadro? Ou você vai conseguir reorganizar as coisas, estabelecer uma nova forma de fazer diferente para fazer a diferença? Pois é, corre lá e vê o que você pode mudar hoje e que vai causar um impacto também importante na vida dos seus colaboradores, que vão te admirar, respeitar e ter mais confiança no seu taco. Até o próximo!